Um pequeno recadinho antes de começar o vídeo, que eu queria agradecer muito a Wiki de Ordem Paranormal e também a página Realitas News no Twitter, que foi onde consegui pegar a maioria das curiosidades, além de outras que eu acabei lembrando enquanto fazia o vídeo. Mas enfim, os links vão estar aí embaixo se vocês quiserem dar uma olhada. E dito isso, vamos ao vídeo. Era para o Mount participar de Desconjuração como um personagem fixo, porém ele passou do tempo limite de criar um personagem e foi participar só muito tempo depois, em Calamidade. Acontece um grande efeito Mandela em Ordem Paranormal, onde a maioria das pessoas acreditam fielmente que foi a Liz a dar um tiro no pé da Agatha, o que é compreensível, afinal de contas isso é uma atitude muito lixo de se fazer, mas na verdade quem apertou o gatilho foi o Thiago. Ao início dos primeiros episódios de Desconjuração, o Kaiser costumava tomar diversas vezes um remédio. E em uma das suas lives, o Calango revelou que esse remédio é para tratar a ansiedade do Kaiser / um antidepressivo. E esses remédios eram para ser algo constante durante os episódios, mas o Kaiser acabava não tendo muita abertura para tomar eles. Principalmente na maçã endiabrada, que saía, não sei, uma gosma vermelha ou sangue junto com a água, então não era uma boa ideia. Assim o Calango desistiu de tudo isso e eventualmente o Kaiser parou de tomar os remédios. E isso não é algo canon na história, mas na minha visão, eu gosto de imaginar que isso foi um dos motivos para piorar tanto a ansiedade do Kaiser conforme os episódios foram passando. A revelação do anfitrião ser Arnaldo Fritz era para ter sido em Desconjuração, no Enigma da Capela no Orfanato. Ela sempre volta para assombrar a gente, é incrível. Mas enfim, se os agentes resolvessem o enigma, iria ser mostrado uma visão que deixasse entender que de fato Arnaldo era o anfitrião. O primeiro dano de todos que o Kaiser tomou, isso depois de lutar contra os assombrados, contra uma aranha gigante, contra o carniçal, contra diversos zumbis de sangue, foi de uma porta. Os nomes dos rituais do Arthur são referências a álbuns de bandas de rock. A foto mostrada nos minutos finais da Desconjuração, no último episódio, onde está o Kaiser e a sua família, já tinha sido vazada muito antes, por engano, importante frisar isso, em uma das lives do Calango. No momento que isso aconteceu, ele tinha ido ao banheiro e acabou nem percebendo, mas o chat que viu tudo isso, que estava ao vivo na hora, entrou num consenso de abafar o caso para não estragar a surpresa, deixando isso só entre eles, e revelando pro Calango e pro resto do fandom só muito tempo depois o que tinha acontecido. Mano, não é surpresa pra ninguém que um dos fatores desse universo ser tão incrível como ele é a forma participativa do fandom, que sempre se junta pra fazer umas coisas muito da hora. Como aconteceu quando o RPG tava em hiatos a segunda parte de Desconjuração, e o fandom do nada começou a subir a hashtag pros assuntos do momento, fingindo que tava rolando uma sessão do Ordem. Por que as pessoas estão fingindo que tá acontecendo RPG? As pessoas enlouqueceram completamente. Essa é a abstinência. Acho que esses são sintomas de abstinência, velho. Ou então, quando, inspirados pela música Sarrada na Floresta, do Matheus VPS, o fandom começou a desenhar os personagens de Ordem Paranormal sarrando. Todos os personagens. Nossa, bons tempos. O próprio Samuel, que foi o responsável por recrutar o Kaiser para participar da Ordem, o que acabou desenvolvendo uma certa amizade entre os dois, conforme o tempo foi passando. Inclusive, o nome de hacker do Samuel, Daylight Demon, foi inspirado em End of the Night, do Kaiser. Em Segredo na Floresta, quando César finalmente se transforma, a versão Luzidia dele, as listras pretas em seu rosto, faziam uma referência às queimaduras que o Chris tinha, que o Chris possuía. E com isso só consigo imaginar o quão louco ficaria se o Kaiser se transformasse depois de todos os acontecimentos da Granada, porque as listras meio que passariam pelas queimaduras, seria muito louco. Ordem Paranormal inicialmente iria ser uma série de livros, mas o Selbit acabou repensando e chegou à conclusão de que seria melhor fazer um RPG, já que ele tem mais afinidade em mestrar.
Inicialmente, a Domativa entrou com uma proposta muito mais simples para o Cellbit, que era um jogo baseado no Ordem, mas seria no estilo Among Us, onde teria os agentes e algum deles poderia ser o impostor, e a gente teria que descobrir quem é. Mas nisso, eles mudaram de ideia e decidiram contar a história de Mia e Lupe. Joey ficou vivo ao fim de Segredo na Floresta por causa de 1 ponto de sanidade, podendo facilmente ter enlouquecido. Originalmente, o Dante era pra ser um padre, mas no meio do caminho, Hakim acabou mudando de ideia, escolhendo fazer um ocultista. Mas por acharem que combinou com o personagem, mantiveram aquela gola branca, e também o visual dele, basicamente. Inicialmente, a mãe do Kaiser era pra estar viva, mas no segundo episódio de Segredo na Floresta, no sanatório, por engano, Luiz, como Chris, acabou falando de sua mãe no passado, dando de fato a entender que ela tinha morrido. E aí as pessoas que estavam assistindo na hora começaram a acreditar nisso e acabou meio que virando verdade a sua morte. Infelizmente, tadinho do Kaiser. Inicialmente, na exibição de personagem de Segredo na Floresta, aparecia César Oliveira, sendo Oliveira o sobrenome de sua mãe, mas após todo o sacrifício do Chris, foi mudado para César Corren, em homenagem a seu pai. Nós ainda não sabemos a verdadeira identidade do Sr. Veríssimo, sendo Veríssimo apenas um codinome dos líderes da Ordem. Em Segredo na Floresta, era comum os agentes receberem ligações da Ordem, onde quem atendia era uma voz feminina. Nunca foi revelado de quem é essa voz, já que na época todo mundo se chamava de Sr. Veríssimo, mas acredita-se de que essa voz era da Letícia, sendo ela a única mulher apresentada até então que fica na sala de pesquisa. Mas isso é apenas uma suposição feita pelo fandom. Pela mais pura coincidência, a atriz, na hora de criar o nome da sua personagem, se baseou em Divina Comédia, com o nome de Beatrice. E logo depois ela descobriu que o Hakim se baseou na mesma história para dar o nome ao Dante. E isso acabou sendo meio que um gatilho para eles construírem a história dos personagens meio que se ligando. E ainda que de início o Orfeu era para se chamar Dante, mas o mestre não permitiu, dizendo que tinha outro personagem com esse nome. O episódio 11, onde tivemos o fim de Joey, recebeu em sua homenagem o nome de Guerreiro. E por coincidência, pelo menos eu acho, isso acabou homenageando o Boris junto, sendo que o maior significado de seu nome é Guerreiro. A primeira presença da Calero no RPG foi fazendo a voz de Eva Van Gloss em Segredo na Floresta. O Thiago e a Liz adotaram o cachorro do Gonzales após a sua morte. O sobrenome de Boris e Damir, Lukik, tem um significado de filho de Lucas, o que é mais uma prova de que, de fato, Lucas era o pai dos gêmeos. A famosa criatura Suki foi feita pela atriz. O machado de sangue do Balu foi inspirado em Bud Bunny. Na época que estava rolando o Enigma das 72 horas para anunciar a desconjuração e Enigma do Medo, as pessoas que estavam assistindo o RPG estavam acreditando fielmente que o César tinha virado um ocultista e iria trair a Ordem. Eu não sei também, apenas era uma teoria que estava sendo muito repercutida pelo fandom, não sei. Tem alguns números que constantemente se repetem nesse universo, que é 04, 13, 11, 02. E geralmente quando esses números aparecem é algo relacionado com o anfitrião. Por exemplo, foi esse número que mandou aquelas mensagens no celular do Arthur no episódio 9, e também que especificamente esses números que estavam marcados lá nos corpos dos personagens, lá em Desconjuração ainda, quando a Eren e os Lucifers foram capturados pelo anfitrião. E esses números também são a senha do cofre de Arnaldo Fritz, que fica na Mansão Leone, além de que esses números aparecem constantemente em algumas datas importantes do universo. Enfim, basicamente esse número aparece sempre que possível nesse RPG. Eu já vi algumas teorias tentando explicar o significado disso. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal, falando especificamente sobre isso. E essas foram as curiosidades. Ainda tem muitas outras coisas que eu deixei de fora. Então, se vocês quiserem uma parte 2, comentem aí, deixem o gostei e essas coisas aí, que já estaria me ajudando muito, muito de verdade. E desde já eu agradeço por todo o apoio que eu tô recebendo, tá sendo absurdo, eu tô muito feliz com tudo isso. Enfim, muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Tchau, beijo.